Olá, turminha, tudo bem? Hoje é quarta-feira, né? Estamos fazendo a continuação da nossa semana. E dia de quarta-feira nós estudamos português e produção textual. Isso mesmo. E vamos começar com a aula de português, tá certo? Como todas as aulas a gente começa fazendo a correção da última atividade que a tia Camila passou, certo? Então vamos lá acompanhando a correção. Vocês vão pegar a ficha de atividades, páginas 7 e 8 e vão acompanhar a correção aqui com a tia Camila, tá certo? Primeiro de tudo, o que é que a gente sempre faz? Coloca o nome e a data da atividade. Muito bem. E aí a primeira questão. Encontre as palavras do quadro a seguir no caça-palavras. Guelra. Muita atenção que a gente estudou na aula passada, os pedacinhos gué e o pedacinho gui, não foi? E aí a atividade é justamente para fixar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá na leitura, ó. Guelra, cegueira, guincho, aluguel, amiguinho, zagueiro, esguincho, guichê e guia, certo? E aí vocês iriam encontrar essas palavras aí nesse quadro, né? No caça-palavras, tá bom? Espero que vocês tenham encontrado todas. Eu vou mostrar só onde é que tá uma, ó, cegueira. Certo? A tia não vai mostrar onde tá todas, tá bom? Isso aí é para vocês trabalharem a mente e a concentração para encontrar, certo? Vamos lá para a segunda questão, ó. Complete as palavras a seguir com, presta atenção, ó, gé, tá bom? Não tem o U. E o gué, porque já tem o U, certo? Vamos lá. Fogueira. Gué, né, gente? Gué, fogueira. Geladeira. Gé, né, tia Camila? Esse animal aqui, ó, guepardo. G-U-E. Muito bem. Hambúrguer. Todo mundo gosta? G-U-E. Mangueira. G-U-E. Algemas. G-E. Certo? Terceira questão. Complete as palavras a seguir com, ó, gi, certo? Ou gui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa de cima, só que com dois pedacinhos diferentes, gi ou gui, certo? Guindaste, gui, né? Girafa, gi. Guitarra, gui. Linguiça, gui. Girassol, gi, e pinguim, gui, certo? Corrigida a ficha de vocês. Agora vocês vão para o livro, na página 22, e vamos conferir aqui a correção da atividade mão na massa, né, que a tia passou. Observe os desenhos representados nas imagens e complete a cruzadinha com palavras escritas com gué ou gui. Vamos lá, ó. A primeira palavra, a primeira figura que eu tenho aí é esse animalzinho aqui, ó. Que animal é esse, hein, gente? Vocês lembram? Águia, né? Então vamos lá, ó. Vou usar essa letra para ficar mais fácil. Águia, certo? E aí vamos pra cá, ó. Já veio uma letrinha pra cá, ó. Caranguejo. Caranguejo. E aí, ó, já veio uma letrinha pra cá pra gente completar a imagem, que é fogueira. Fogueira. Ok? E aí já ficou uma letrinha aqui também para a gente completar essa imagem, ó. Mangueira. Mangueira. Pronto? E por último ficou o quê? Foguete.
Foguete. E aí vocês só confiram aí no livro de vocês, certo? Tenho certeza que vocês conseguiram fazer tudo, tá bom? E aí, ó, tia vai apagar, certo? Conferiram, tá tudo certo? Tia Camila vai apagar pra gente começar nosso conteúdo de hoje, bom? Ó, vamos lá pra página. Tia vai fechar esse módulo, certo? E vai abrir o próximo capítulo. O próximo capítulo vai falar de quê? De histórias que encantam, certo? E aí vocês vão abrir o livro de vocês lá em cima. Deixa a tia abrir aqui para vocês acompanharem junto comigo a página 24. 24. Pronto. Ok, ó. Página 24, essa aqui, tá certo? E a página 25 do livro de vocês, certo? E aí nós vamos começar a estudar hoje o capítulo 2, que fala sobre histórias que encantam, certo? Contar histórias é um hábito que temos há muito tempo. As pessoas contam histórias verdadeiras, contam histórias inventadas, histórias misturadas, que tem um pouco de verdade, um pouco de invenção, né? E aí nessa imagem aqui da abertura do capítulo, nós podemos visualizar, né, uma contação de histórias, né? Essa história está sendo contada por uma vovó. Quem aí de casa gosta de ouvir histórias contadas pela vovó? Levanta o dedo. Eu adoro, né? Porque as histórias contadas pela vovó são tão legais, né? Elas nos contam histórias de antigamente, como funcionavam as brincadeiras da antigamente, né? Como eram que as crianças se divertiam, que é muito diferente de hoje, né? Ou ela mesmo pega um livro, né, para fazer a leitura, ou um livro de receita, daquelas receitas que só a vovó sabe fazer, certo? Então, nessa imagem, vocês estão visualizando uma contação de histórias, né? E a vovó está contando a história e ao redor tem várias crianças que acreditam que sejam seus netinhos, né? E aí, nos pensamentos dessas crianças, tem várias histórias. Aqui, ó, Chapeuzinho Vermelho, né? Esse aqui está pensando na vovó e no lobo mau, né? Outra historinha, a mesma historinha, na verdade, né? Aqui a Chapeuzinho, aqui a vovó, aqui o lobo mau, né? E a menininha lá já tá no caçador, né? Que pega o lobo mau. Então, provavelmente a vovó ela esteja contando a história da Chapeuzinho Vermelho, certo? Então, nós vamos estudar, gente, nesse capítulo sobre histórias. Histórias de todos os tipos. Histórias inventadas, como é o caso da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que são histórias que foram inventadas pelo autor, né? Mas que encantam a gente, né? Que quando a gente senta para fazer a leitura do livro, para ler a história, para imaginar como a história aconteceu, é muito legal, encanta mesmo. Certo? E nós vamos estudar também as histórias que são verdadeiras, né? Histórias que realmente aconteceram, né? Que nos traz lições, né? Também como é o caso das fábulas, que a gente estudou no capítulo passado, tá certo? Então nós vamos estudar neste capítulo sobre histórias que encantam, tá bom? E aí, ó, vou fazer uma pergunta a vocês. Qual a primeira coisa que a gente olha quando a gente vai começar a ler ou a contar uma história? A gente vai olhar para a capa, né? Para a capa do livro. Então, assim, o primeiro elemento de uma história, né? A primeira coisa que a gente faz
quando a gente vai começar a contar uma história, né? E aí vocês vão lá para a página 34, tá certo? Coloquem o livro de vocês na página 34, para que vocês possam acompanhar comigo a leitura, tá bom? Da página 34. E aí na página 34 do livro de vocês, vai falar sobre os elementos da capa, certo? Porque quando a gente começa a fazer a leitura, né, de uma história, seja ela de verdade, seja ela inventada, né, a gente vai começar pela capa, certo? Então, se vocês observarem, as capas dos livros, elas são muito chamativas. Normalmente elas têm os personagens que vão estar na história, né? Tem a leitura do nome da história, certo? Aqui no caso, Histórias para Ler na Cama, né? Então tem o título, certo, da história. E aí tem uma ilustração para a gente saber, né, de que trata aquela história. Tem que ser bem colorido, tem que ser bem chamativo, para que a pessoa que pegue o livro já tenha vontade de fazer a leitura, certo? Dessa história, tá bom? Então, esse é o primeiro elemento que a gente vai estudar hoje, antes da leitura, que é a capa, tá certo? Então, assim, ó, hoje a gente fez a abertura do capítulo, né? A gente viu que nós vamos falar sobre histórias verdadeiras, histórias inventadas, né? E a primeira coisa que a gente olha é o quê? A capa, né? Então, a capa do livro, né? Do livro de história, que você for pegar para ler, ela tem que ser bem colorida, tem que ser bem chamativa, né? E quais os elementos que eu encontro na capa do meu livro? Eu encontro o título da história, o nome da história que eu vou fazer a leitura e uma ilustração sobre aquela história. Se a história da Chapeuzinho Vermelho, vai ter lá Chapeuzinho Vermelho e vai ter um desenho bem bonito da Chapeuzinho, do Lobo Mau, que são os personagens principais, tá bom? Então hoje a gente vai estudar sobre a capa e os elementos da capa. Tá bom? A tia vai mandar uma atividade para vocês para fixar o conteúdo, né, sobre a capa do livro, tá bom? Em qualquer dúvida, vocês já sabem que pode procurar a tia Camila ou a tia Marcela, certo? Fechado nossa aula de português, tá bom? Até a próxima aula.